Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da CPI instalada para apurar a morte de jovens negros e pobres. Registro a presença do deputado Valdec Carneiro, presença da deputada Márcia Giovanni e o deputado Márcio Pacheco, que está aqui conosco e aqui do lado, junto com outra CPI. Então, iniciamos os nossos trabalhos. Na verdade, nessa primeira reunião, a gente precisa... Nós não conseguimos fazer na semana passada, convocamos novamente, porque precisamos estabelecer um plano de trabalho para que a comissão possa ser tocada de forma aí já marcando as audiências, as visitas e o que for necessário. Então, nós preparamos aqui, a nossa assessoria preparou um roteiro de trabalho, um breve relatório, que nós já distribuímos, que contextualiza a questão da apuração da CPI, traz as cidades do nosso Estado que são consideradas mais violentas, e aí, só para registrar aqui, entre as 60 cidades com mais de 100 mil habitantes no país, o Rio de Janeiro conta com 10 cidades das 60 mais violentas com esse índice alto, né, de vulnerabilidade da juventude negra no nosso Estado. Então, as cidades consideradas as mais violentas são Angra dos Reis, Cabo Frio, Queimados, Araruama, Itaguaí, Macaé, Itaboraí, Maricá, Magé e Campos dos Goytacazes. Isso porque faz-se a taxa, né? É a taxa, quando você vai para a cidade do Rio de Janeiro, como é uma cidade com a população maior, fazendo a taxa, ela não aparece, mas deputado Geraldo Moreira, obrigado pela presença. Mas em números absolutos a questão é outra. Mas aqui são, porque tecnicamente, estatisticamente, vale a taxa comparada, levando em consideração, né, a população e a taxa dividindo essa população e os índices pela taxa nessa proporcionalidade. Então, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho, nós estamos aqui prevendo aprovação de requerimentos diversos, oitiva de testemunhas de autoridades públicas e de especialistas para que a gente consiga, né, ter uma avaliação melhor do cenário. E aí temos aqui apresentado, além desse trabalho das audiências, dos debates, a verificação também junto ao Poder Judiciário e Ministério Público, como é que está sendo tratada essa questão, né? E, da mesma forma, realizar os levantamentos internos. Nós tivemos aqui a CPI que apurou os autos de resistência, né? Que é uma CPI importante, tem um relatório produzido que eu acho que serve de subsídio para a nossa CPI. Então, aqui, na última folha, nós temos aqui a proposta de deliberação de audiências públicas com os movimentos sociais, audiências públicas regionais, e aí tirando as regiões Baixada Fluminense, região dos Lagos e Angra dos Reis, e um rol de convites e convocações. Nós temos aqui o Instituto de Segurança Pública, que tem os dados, a Superintendência da Juventude do Estado do Rio de Janeiro, prefeitos ou gestores de juventude nesses municípios considerados mais violentos, pesquisadores do Núcleo de Violência da UFRJ,
da UERJ, a CEPIR, que é o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, e o Conselho Estadual de Direitos do Negro, CEDINE, presidente do Conselho da Juventude do Estado do Rio de Janeiro, Fórum Nacional da Juventude Negra, FATERJ, Defensoria Pública, Mães de Acari, Ana Paula, representando as Mães de Manguinho, Rede de Comunidades contra a Violência, Movimento Moleque, Anistia Internacional, Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu, Fórum Grita Baixada, a pesquisadora Jaciane Pimentel, da UF, Divisão de Homicídios, delegados titulares da capital, Baixada, Niterói e São Gonçalo, porque as delegacias de homicídio é que fazem a apuração, né, dos crimes de homicídio que ocorrem nessas regiões. Então, acho importante a oitiva dos titulares. Comandante da Polícia Militar, comandante dos batalhões regionais da Polícia Militar, chefe da Polícia Civil, secretário de Segurança, Vara da Infância e da Juventude, Campanha Vidas Negras da ONU, Observatório de Favelas, Comitê de Prevenção e Combate aos Homicídios e a ONG Crioula. Então, esse é um rol de convites e de audiências que nós queríamos colocar em discussão e, se for o caso, acrescentar alguma outra diligência. Então, aberto à discussão, deputado Waldeck. Não, eu queria... boa tarde a todas, a todos, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada. Acho que, como um esboço, né, de um plano de trabalho, eu acho que está bastante satisfatório, que nós temos um programa de trabalho intensíssimo, né? Se nós conseguirmos dar conta desse conjunto de oitivas e audiências, eu acho que teremos subsídios para além do que nós já temos aqui na LERJ. Vossa Excelência mencionou o relatório final da CPI dos autos de resistência, da qual fui membro efetivo, participei, contribuí com o relatório. Então, acho que está muito bem esboçado. Eu queria sugerir, entre as interlocuções que a CPI poderia fazer, no campo dos movimentos sociais, que a gente dialogasse também com o Fórum de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, né, que é um movimento social importante, né, que, inclusive, nos últimos 2 anos vem estabelecendo um diálogo muito intenso com a Assembleia Legislativa, mas elas têm um movimento próprio, que é esse movimento intitulado Fórum de Mulheres Negras do Rio de Janeiro. Então, eu queria sugerir que tem uma pauta muito importante, que é a investigação e a prevenção da morte, da perda de seus filhos, né? E a segunda sugestão é um colega pesquisador da Biuniversidade, Universidade Federal Fluminense, que aqui no Rio de Janeiro talvez seja um dos mais importantes pesquisadores na área de juventude, apoiado pela FAPERJ, na época a FAPERJ podia apoiar projetos de pesquisa, enfim, que é o professor Paulo César Rodrigues Carrano. Então, queria sugerir que ele fosse também relacionado, ele que tem um conjunto de informações, de dados e de estudos feitos nos últimos 15 anos sobre juventude no Rio de Janeiro, inclusive nos primeiros anos de sua pesquisa. Paulo César Rodrigues Carrano. Nos primeiros anos de sua pesquisa, ele se voltou muito, inclusive, para Angra dos Reis, que é um dos municípios relacionados aqui entre os 10 mais atingidos por essa chaga. Mas, de lá para cá, ele vem estudando a juventude no Rio de Janeiro como um todo. Acho que pode trazer muitos subsídios para o trabalho da nossa CPI. Então, o Fórum de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, como um dos movimentos sociais, além desses que estão relacionados aqui, e como pesquisador e conhecedor do tema, o professor Paulo César Rodrigues Carrano. Obrigado, deputado Waldeck. Deputado Osório. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Eu queria também me somar aos demais deputados, presidente, e cumprimentá-lo pela propositura do roteiro de trabalho dessa nossa CPI que é revestida da maior importância nesse momento. Acredito que o roteiro de trabalho proposto esteja bastante abrangente. Acho que, evidentemente, que nos dará, enfim, exigirá de nós um esforço muito grande para que nós possamos cumprir esse roteiro, mas eu acredito que o roteiro levará a alcançarmos o nosso objetivo, descermos a fundo no tema, debatermos, encontrarmos autoridades, questionarmos, enfim, a quem de direito, para que a gente possa efetivamente contribuir para a identificação das causas, mas principalmente do encaminhamento das soluções para que a gente possa ter, enfim, que no Rio de Janeiro não venhamos a continuar tendo essa terrível morte, e a gente tem que reconhecer, a CPI trata de um tema real, jovens
negros, principalmente de comunidades da periferia, são objeto de violência num índice muito maior do que o restante do conjunto da sociedade. Essa é uma preocupação que tem que ser uma preocupação efetiva nossa e, obviamente, estarei aqui para dar a minha contribuição e trabalhar no sentido da consecução desse objetivo. Então, queria dizer que o roteiro de trabalho proposto pela presidência tem o meu integral apoio e eu gostaria, presidente, também de fazer uma recomendação para que nós pudéssemos ouvir também uma instituição que eu conheço e que tem um trabalho muito interessante, que eu acho que pode contribuir com fatos, com dados, com comparativos com outros estados e cidades e até experiências bem-sucedidas de países do exterior que tiveram o mesmo tipo de desafio a integrar, que chama-se Ilona Zaro, que é do Instituto Igarapé. Eu acho que o senhor deve conhecer, é um instituto custeado pela iniciativa privada, totalmente apolítico, debruçado nos temas da segurança pública e em estudos temáticos sobre a área. Eu tenho certeza que ela poderá, através do Instituto Igarapé, ser muito útil nas reflexões e nas discussões na nossa comissão. Então, gostaria de fazer a proposição que nós ouvíssemos ao curso do nosso trabalho o Instituto Igarapé, através da pessoa da sua representante, da sua presidente, Ilona Zaro. E, desde já, mais uma vez, reiterar, parabéns, presidente, tem todo o meu apoio, acredito que nós estamos no caminho certo com esse programa proposto pela presidência. Obrigado, deputado Osório. Deputada Márcia Giovani. Boa tarde a todos. Também parabenizo o presidente pela organização. É muito mais fácil a gente trabalhar, né, quando a gente já está com um cronograma. E aqui consta também a região dos lagos, então eu também gostaria de sugerir ouvirmos também representantes da comunidade quilombola, né, e vermos também outras representatividades de lá, porque são realidades também diferentes, né, apesar de sofrerem também a violência, mas realidades um pouco diferentes. Então, é importante que a gente ouça também entidades representantes de lá. Ok. Eu só, com relação às comunidades quilombolas, eu acho que quando fizermos audiência regional, poderemos convidá-los, porque aí fica mais próximo o deslocamento deles, né? E aí a gente faz nessa metodologia. Deputado Geraldo Moreira. Boa tarde para todos. Presidente, eu confesso que não me preparei muito para essa CPI, na medida que sou membro suplente. Consequentemente, eu esperava que aqui tivesse todos os titulares e que a minha presença fosse dispensável. De qualquer maneira, eu estou aqui. Louvo a iniciativa dessa CPI e as propostas de Vossa Excelência em relação a isso aí. Quer dizer que, basicamente, milito na Baixada Fluminense, onde essa questão é uma questão extremamente séria. Vossa Excelência sabe disso, pela profissão que exerce, pelo mandato. E lá tem uma entidade chamada Jovens Negros e Carentes, e que, na medida do possível, quando a gente fosse realizar audiências lá na Baixada, que essa entidade fosse convidada a participar, porque com certeza pode dar muita contribuição. É um tema que me preocupa muito. Ontem mesmo nós vimos aqui no plenário da Assembleia, ou seja, uma proposta que dizia o seguinte: o Estado fica obrigado a conceder uma passagem para o ex-presidiário que, estando saindo da prisão, tendo cumprido a sua pena, e estando saindo da prisão, que o Estado dê uma passagem para ele até a sua residência. E aquilo deu um problema muito sério. Nós chegamos a empatar na votação e acabou a proposta ganhando por um voto. É uma coisa mínima. E a gente viu que as questões sociais e humanitárias, elas, ou seja, nesse momento é preciso de examinar isso com cuidado. A gente, nesse momento, a sociedade brasileira, o Estado do Rio de Janeiro não é exceção, está passando por um momento de muita dificuldade em relação à compreensão dessas questões, né? E principalmente por parte aí das classes dirigentes. E uma CPI como essa
exatamente vem cumprir um papel importante, que é tentar a gente fazer com que a sociedade retome a discussão num caminho que sempre foi, né? E que, de repente, a gente está vendo, eu estou meio assustado com o momento atual. Obrigado. Obrigado, deputado Geraldo. Você poderia repetir só o nome do... para eu anotar aqui? É a Associação de Jovens Negros e Carentes. É municipal. É de Duque de Caxias? Isso. É. Obrigado, deputado Geraldo. Não, realmente, a gente tem visto um estado de intolerância muito grande. As pessoas... E isso está refletindo na sociedade como um todo. Há tempos atrás, conversando com o delegado da Delegacia de Homicídios, ele que veio do Nordeste, foi militar e passou pelo Nordeste. E quando ele chegou aqui no Rio de Janeiro, começou a trabalhar, ele dizia o seguinte: não, no Nordeste a coisa está tão degradante que a pessoa mata primeiro para depois roubar. Então, não é aquela coisa de você rouba, tem uma reação, tem para poder... Aí daí tem um conflito, né? E aqui a gente está caminhando para isso, né? Está caminhando para esse estágio de intolerância na sociedade. A sociedade não aguenta mais, né? Não aguenta mais tudo aquilo que vê de errado no Estado. E uma intolerância muito grande, né? Fragilizando as relações. E a gente viu esse tensionamento ontem no plenário, refletindo aqui. Porque ninguém quer entrar na chamada bola dividida, né, deputado Geraldo? Ninguém quer entrar na chamada bola dividida. De ficar com aquela impressão, está dando bolsa para... está dando passagem, né? Passagem para bandido. Vem cá, ele cumpriu a pena, ele não é mais bandido. Ele, a partir daquele momento do cumprimento da pena, ele tem que retornar à cidadania plena. Ele já cumpriu. Se você pensar quantas vezes o Estado gastou com ele, na alimentação, na estadia, no deslocamento, em cada vez que ele vai depor e volta, isso são custos, né? Então, às vezes o Estado nem concede a ele o direito de trabalhar. Tem unidade que ele não consegue trabalhar, receber pelo trabalho, porque o trabalho ajuda, né, a recuperar. Então, se nós quisermos que o preso não se ressocialize, então vamos mudar o conceito. Então, o debate tem que ser esse? Nada para preso? Agora, qual é o preso que a gente quer de volta na sociedade? Vamos discutir a pena de morte. Pois é, porque aí você dá ao Estado o seguinte, ó, entrou aqui, tu vai para o caldeirão, o Estado não vai mais gastar nada com você. Agora, nós temos que discutir essas questões, mas levando em consideração o nosso sistema judiciário, que até mesmo a interpretação literal da Constituição leva a um debate longo. Ontem nós vimos, né, 11 ministros do Supremo, uma carta magna que deve ser o balizador do debate. E eles são os guardiões dela, né? Sua principal missão daquela corte... A principal missão da Corte é ser guardiã da Constituição. Né? E aí, o placar empatado. Você vendo o debate da sociedade impregnando a análise fria da lei. E o interessante é que os mais antigos, né, os ministros que estão mais calejados aí nesse processo de embate, você vê que conseguem, de fato, analisar e interpretar a Constituição friamente a letra da lei. Agir como constitucionalista. Como constitucionalista. Quando eu cheguei em casa, eu assisti 2 ou 3 ministros e assisti uma aula de direito com o ministro Celso de Mello. Deu uma aula. O ministro Celso de Mello deu uma aula. E eu estava ali para rever os meus conceitos do direito, porque
como é que eu aprendi, né? Será que eu vou ter que reaprender o direito? Porque tem coisas que são literais, né? E a gente viu o grande debate suscitado. E eu acho que essa matéria ainda vai gerar outros debates, porque tem ações declaratórias, a gente tem 2 ações declaratórias. E interessante que eu que venho da área jurídica, tenho formação jurídica, eu que fiz concurso para ser delegado, e concurso em cima, a base é a Constituição. Então, o que eu mais estudei foi direito constitucional. Zé Afonso da Silva, que é o mestre aí de todo mundo vai lá beber na fonte de Zé Afonso da Silva. Então, mas isso é coisa do Supremo. Nós aqui temos que entender que a CPI tem essa preocupação, os dados são alarmantes, nós não queremos aqui divisão na sociedade, nós queremos avaliar o que está acontecendo com a nossa juventude, quais são os programas eficientes que a gente possa apontar para o Estado, para que a juventude saia desse diagnóstico. Eu participei da CPI dos policiais, que apurou a morte dos policiais, apresentamos caminhos. Então, a sociedade precisa desse estudo, dessa contribuição do Poder Legislativo. Presidente, aqui eu queria, assim, nesse esforço de contribuir, eu vejo que no item 28, Vossa Excelência propõe o Observatório de Favelas, que conheço bem, na verdade, tem origem no CEASME, no Centro de Ações Solidárias da Maré. E quando eu era diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, nós fizemos projetos em parceria com o então CEASME, né? E na evolução desse coletivo, houve assim um desmembramento. Então, eu queria lembrar que há 3 personagens muito importantes ali que mereciam também ser relacionados. Um é a Eliana Souza, que hoje é diretora de uma entidade chamada Redes da Maré, que tem como principal objetivo estabelecer canais de diálogo entre a Polícia Militar e a população. Ninguém aqui desconhece que a Polícia Militar está, no mais das vezes, implicada nessas mortes, né? É uma entidade muito implicada nesse quadro que a gente vai investigar. Então, eu queria sugerir a Eliana Souza e também 2 outros professores e pesquisadores da Maré e que foram fundadores da entidade que foi antecessora do observatório, que é o Jorge Barbosa, o professor Jorge Barbosa e o professor Jailson Souza, que são profundos conhecedores do tema e de áreas em que esse problema se manifesta com muita intensidade. Então, Eliana Souza, Jailson Souza e Jorge Barbosa, talvez até pudessem ser, se eles concordarem, ser objeto de uma audiência com os 3 ao mesmo tempo. Né? Enfim, talvez. Mas aí a metodologia a gente vai definir melhor depois. Não, está ok. E eu estou incluindo aqui também o papo de responsa da Polícia Civil, que faz esse diálogo polícia com a juventude. Eu acho que podem também trazer contribuições aí do trabalho que fazem, dessa relação da polícia com a nossa juventude. Então, feita a discussão do roteiro de trabalho, eu vou colocar em votação. Os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovados. Nada mais havendo a tratar, agradeço a participação da deputada Marta Giovanni, deputado Carlos Osório, deputado Geraldo Moreira, deputado Valdeir Carneiro. Está encerrada a presente sessão.